boa noite a todos, tá? Coloquei aqui na Imunemata Apresenta, outras duas ideias, e o tema dessa aulinha, tá? Agora, coisinha de 15, 20 minutos, no máximo, tá? Fenotipagem em paciente com anemia falciforme, né? Então, aqui, galerinha, eu quero introduzir vocês ao assunto, tá? Eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar de anemia falciforme, principalmente você que trabalha em agência transfusional, ou você que trabalha em banco de sangue, ou até mesmo na faculdade de biomedicina, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a pessoa com anemia falciforme, ela é aquela pessoa que ela tem uma mutação na sua hemoglobina, certo? Vou explicar de forma mais detalhada daqui a pouco, mas o que eu quero que vocês percebam é que a diferença está nas hemácias. Aqui temos uma hemácia saudável, tá? No caso aqui, uma hemácia rica, provavelmente em HbA, então você vê que ela é bem redondinha, ela tem essa depressãozinha aqui, essa cavidade, né? Ela é maleável, certo? Ou seja, ela consegue passar, ela consegue se dobrar, passar pelos vasos sanguíneos bem mais estreitos, os capilares, principalmente a região vascular do cérebro, certo? Então, tipo, é a hemácia perfeita que realmente leva o oxigênio para os seus tecidos, tá? E faz com que eles funcionem, tá bom? Já o paciente com anemia falciforme, ele vai apresentar uma hemácia mutada, polimerizada, certo? Que no caso aqui é um drepanócito, certo? É o nome que essa célula recebe, em formato de foice ou em formato de meia-lua, tá? Essa hemácia, ela é bem mais rígida, ela é dura, tanto é que se você pega paciente com anemia falciforme onde ele está com a crise, né, com a crise álgica, por exemplo, você pega, fica parecendo que a hemácia está meio que fazendo força, sabe? Ela é uma hemácia bem mais pesada. Então, tipo, parece que você está lidando com esponja. Você vai pegar com a pipeta e ela acaba voltando com aquela coisa bem mais dura. Então, é realmente característica, né, quando o paciente está com muito drepanócito na corrente sanguínea, o que acaba ocasionando dor e processo inflamatório, tá bom? Então, essa aqui foi basicamente a introdução, só para que vocês entendam isso, certo? Mas eu vou explicar já já o que seria esse anemia falciforme e a doença falciforme, tá? A doença falciforme, ela é a doença hematológica que mais atinge a população mundial, tá? Como foi que ela surgiu, né? Como foi que ela acabou acontecendo? Ela nada mais é do que uma alteração genética, tá? Onde ocorre a troca de adenina por timina, tá? No sexto códon aqui. Então, o que acontece? A hemoglobina normal, tá? Tem aqui, ó, guanina, adenina e guanina. Já que quando ocorre a polimeração, no caso da hemoglobina S, a adenina é trocada por timina, por outra base nitrogenada. E aí o que acontece? Se o DNA ele não está perfeito, consequentemente o cromossomo também não vai ficar certinho, né? E aí acaba acontecendo a mutação, ou seja, fica anormal, né? Fica deficiente. E é isso que acontece com a hemoglobina S, tá? Então, a troca dessas bases nitrogenadas, elas vão produzir, a gente sabe que cada códon vai produzir uma proteína, né? Então, o que elas vão produzir vai ser a valina, ao invés do ácido glutâmico, que no caso é o que essa combinação aqui faz. E assim vai produzir a hemoglobina S, e vai dar o formato de foice para hemácia, que no caso é esse formato aqui, tá? Nessa situação, galera, o que foi que aconteceu, né? A gente sabe que o nosso corpo ele tende a se adaptar a tudo, certo? E a mutação da hemoglobina ela não aconteceu por acaso, tá? Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de malária. Eu ia colocar uma imagem da Mariah Carey, mas eu deixei para lá, porque assim, esse daqui, essa lá não vai ter nem muito meme, tá? Acho que não tem nenhum. E assim, gente, porque eu falo de Mariah? Porque eu fiz essa conexão. Quando eu for falar Mariah Carey, eu falo Mariah Carey, porque aí eu realmente não esqueço. Então eu faço essas analogias, certo? E aí o que acontece? Essa mutação, ela aconteceu por conta da malária, tá? Por quê? O plasmódio, o Vivax, que ele é bem mais recorrente na região da floresta do Congo, né, na África, o que acontece? Ele entra nas hemácias do paciente
E ele faz o quê? Ele se reproduz. Nisso acaba lisando, né? Causando a febre, causando hemólise e por aí vai. E aí, por conta de evolução, tá? Do ser humano mesmo, ele acabou tentando, o corpo tentou fazer o quê? Vamos criar uma resistência a esse protozoário. E aí, eis que surgiu, né? Acabou sendo o resultado de uma mutação, a hemoglobina S. Por quê? Porque a pessoa que ela tem anemia falciforme, pelo fato do drepanócito ser mais duro, ser mais rígido, ter pouco açúcar, pouca hemoglobina, o plasmódio ele não consegue entrar na hemácia. E assim acaba interrompendo o ciclo. Entendeu? Então é isso que acontece, foi isso que acabou, né, levando a essa mutação. Foi o quê? Foi uma resistência à malária, tá? E aí, assim, o que acontece? Jonas, Mas isso é só. Oi? posso falar um negócio? Pode. Já que você está falando disso, você está falando de evolução, né? Eu só vou fazer Uhum. só vou adicionar esses indivíduos, inclusive, que tiveram essa evolução, né? Tiveram um outro fator genético que também tem a ver com a imunematologia, né? Eu não sei É o Duff. se vocês sabem, mas o plasmódio, né, o merozoíto do plasmódio, ele entra na hemácia, uma das formas dele entrar é se ligando nos antígenos Duff. Então, Isso. ele se liga no Duff A, no Duff B e entra na célula. Então, se você for ver nos lugares onde tem mais malária, é o lugar onde tem menos pessoas com o antígeno Duff. Então, é onde mais tem o fenótipo Duff nu. E eles acabaram desenvolvendo um fenótipo negativo só na hemácia. Então, esses indivíduos não têm os antígenos Duff na hemácia, mas têm outras células do corpo. Né? Inclusive, amiga, eu ia falar disso, só que eu ia falar mais na frente. Primeiro eu ia abordar a anemia falciforme em si. Tem como é que fala? Hã? Não, me adiantei. Não tem problema não. E outra coisa, sobre o Danfinu, tem um professor meu, na época que eu estava estudando malária, amiga, eu comentei sobre isso com ele, e ele disse, Jonathan, mas você acredita que já aconteceu, tem um relato de caso, né, tem um artigo publicado que mostrou que uma pessoa Danfinu, ela se contaminou com malária. Sim, porque é só um tipo de malária, tem outros protozoários. Não, mas foi pelo Vivax mesmo, ele me mandou até o artigo, eu fiquei assim, incrédulo, foi 2020 ou foi 2021. Tá no meu e-mail, eu vou procurar e vou te mandar, e vou compartilhar com eles no grupo também. É porque acho que o protozoário acaba buscando outras Ele formas. busca também outra forma de poder De atingir, vírus né, de mesmo. se mutar. Então, é possível que isso aconteça. E, assim, da mesma forma, todo ser, da natureza, olha só, a biologia, né, amiga, lá da gente biólogo, né? Na natureza, todo ser vivo, ele busca o que? Viver. Então, ele vai buscar um meio de tentar se adaptar em qualquer lugar. Né? E assim aconteceu no fator genético, como também aconteceu no fator imunematológico, como trazido pela Tami. Né? E assim o plasmódio também, né? Ele não deixa de ser um ser vivo, é uma célula viva, né? Um ser unicelular, acabou também buscando meio. Da mesma forma que as bactérias elas conseguem resistência a antibióticos, né? Antibióticos e antimicrobianos. Mas, enfim, tem mais alguma coisa a comentar, amiga? Não, eu só ia falar que mas acho que você vai comentar isso, que acaba que isso é um marcador genético. Duff se tornou um marcador de ancestralidade africana. Então, a maioria das pessoas que são Duff nu têm ancestralidade africana, e a maioria das pessoas que têm doença falciforme tem o fenótipo Duff nu. Assim como variantes de RH, enfim. Mas pode seguir aí, amigo. Inclusive Duff A e Duff B negativo, né? E às vezes acaba desenvolvendo né, anti-3 e por aí vai. Eu tinha uma paciente que ela tinha um anti-Duff 3. Era horrível de conseguir bolsa. Sim, era falciforme, né? Falciforme. Enfim, vamos lá. E aí, galerinha, como que isso acontece, tá? Esse esquema de desoxigenação, tá? Da hemácia, que no caso vai se tornar, né? Deixar polimerizar e acabar se tornando um endoplanócito.
Ele é uma célula bem mais enrijecida, inflexível e pobre de gás oxigênio, que facilita a hipóxia tecidual. Ou seja, a hemácia, por ela estar deficiente, ela não consegue levar oxigênio para os tecidos, certo? E é nisso que você vê que alguns falciformes, eles possuem feridas ou têm as extremidades mais geladas, certo? Você vê até uma coloração assim, bem mais escurinha nas extremidades também, tá? E possui uma fácil aderência ao endotélio causando a vasoclusão, que é uma coisa que eu vou comentar com vocês. Por quê? Porque, da mesma forma que essa massa enrijecida, ela acaba emplacando uma na outra. E ela acaba fazendo o quê? Ela acaba fazendo meio que uma parede, impedindo que outras células passem ali pela luz do vaso. A luz do vaso, no caso, é o caminho, tá? Tem o vaso no ciclozinho, é o caminho dentro. E aí o que acontece? O meio, né, a transfusão, o meio de você tratar isso é com transfusão sanguínea, que é o procedimento terapêutico mais comum que os falciformes fazem. Pelo menos uma vez na vida, um paciente falciforme e ele acabou fazendo uso de transfusão, tá? Ou transfusão normal, ou se não, transfusão de troca, tá? Onde acontece o quê? Onde tem pacientes que são falciformes que fazem o quê? Fazem sangria, né? Então, primeiro faz uma sangria para retirar o excesso de HBS, e depois faz a transfusão com uma bolsa, né, que no caso, a maior parte, tem a EHBA, tá? O que acontece? Então, você tem aqui o HBS, você tem uma baixa de pH, uma baixa de oxigênio e uma baixa de temperatura. E aí ocorre a polimeração. E aí a hemácia ela fica assim, ó, desse jeitinho, formato de foice. E aí pode causar o quê? Hemólise, icterícia e anemia. O falciforme, por ele ter um monte do sistema imunológico ser bem mais sensível, né, ter uma citocina livre, o que acontece? Ele pode hiperemolizar também. E isso está muito relacionado também quando o falciforme ele recebe muita transfusão e acaba produzindo anticorpos. E aí o que acontece? Ou alto ou alto anticorpos, tá? E geralmente ele faz o quê? Ele faz uma coisa chamada splicing, ou seja, ele produz citocinas, produz interleucinas que acabam deixando o sistema imunológico bem mais sensível, bem mais agressivo. E aí acontece o quê? Que a gente chama de harmonização, acontece o que nós chamamos de hiperemólise, né? Que aí o paciente ele recebe a transfusão, com essa seja compatível, mas a hemoglobina cai e não incrementa, entendeu? Então são pacientes que eles vivem em muita crise, tá? Tem uns que são bem mais severos, outros são bem mais brandos. Eu já vi paciente falciforme mesmo com o baço, tipo, até a forma que a paciente caminhava era uma forma diferente, ela mancava, porque a perna dela estava com muita ferida. O baço também era, aqui o abdômen era bem mais estendido, sabe? Então, porque ela tá ali, o corpo está tentando viver a sua homeostase, né? Tentando manter seu equilíbrio fisiológico. E nisso acaba descompensando outras áreas do corpo também, e também da vida dela, né? E aí, por conta dessa polimeração, acontece a desidratação celular, a viscosidade aumenta, que foi aquilo que eu comentei com vocês antes da aula, que a hemácia, você vai buscar a papa de hemácias ali, está bem mais rígida, está bem mais esponjosa, difícil de você pegar, né? E aí, na microcirculação, pelo fato dessas hemácias, essas hemácias deficientes, que causam todos esses problemas de aderência no vaso sanguíneo e tudo mais, pode acontecer vasoclusão na região cerebral e causar até mesmo AVC. Eu mesmo, no serviço que eu estava, né, até hoje, basicamente, eu tinha uns pacientes que eram jovens, tá, 16, 18 anos de idade, e que teve AVC na primeira infância, teve AVC na adolescência, certo? Por quê? Por conta disso, porque a região cerebral ela tem muitos vasinhos pequenininhos, chamamos de capilares. E aí essas hemácias, elas acabam o quê? Bloqueando a passagem de mais, aquele tecido que está bloqueado após o bloqueio, ele não recebe oxigênio. E aí o que acontece? Acontece a morte daquela região, né? E aí é onde que acontece o infarto, necrose, e às vezes pode até causar disfunções, tá? Disfunções motoras, disfunções no funcionamento de outros órgãos, tá? E sem falar das crises dolorosas, porque a dor que o falciforme sente é uma dor que nenhum outro paciente sente, porque é uma crise que chama de crise álgica. Então é o quê? É a dor no próprio vaso sanguíneo,
certo? Então, são as dores aqui nas articulações, entendeu? Eu assisti uma aula, eu fiz um curso uma vez do Hemorrio, em que a médica ela comentou que a escala de dor do falciforme é diferente da escala de dor do paciente, entendeu? Porque isso é uma dor que realmente só ele entende, que às vezes nem com dipirona, com analgésico forte acaba passando. Às vezes só passa mesmo quando realmente tira aquele HBS e faz a transfusão de sangue, tá? E aqui foi basicamente um resumo do que eu falei, tá? Essa imagem aqui eu peguei desse livro, tá? De Salvo Falcão Pasquini, 2016, que é a imagem do Atlas de Hematologia. E assim, esse processo é basicamente isso aqui, ó. Você vê, bloqueia a passagem do vaso, você vê que para cá não tem quase nada, tem basicamente nada nessa ilustração, mas aqui é tudo o que acontece, o fator de necrose tumoral, abaixo das heterocinas, a agregação plaquetária também, certo? A parte de óxido nítrico, que é que realmente faz com que haja mais processo de inflamação, porque também chama-se o sistema imunológico. Então, você vê que você tem os glóbulos brancos aqui, que estão ali para fazer a defesa. Por quê? Porque a região está inflamada, entendeu? E nisso que a pessoa faz a transfusão, e muitas vezes não é o fenótipo compatível com ele acaba também imunizando, certo? Mas isso também é outro mecanismo que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, certo? Mas é basicamente isso aqui, ó. Você vê que tem hemácias saudáveis no meio de hemácias em formato de foice, né? No caso, de tetanócito. E assim, gente, também a doença falciforme, tá? Às vezes o paciente tem um traço falcêmico. O traço falcêmico em si é o quê? HBSA, certo? Ou seja, ele tanto tem a hemoglobina A, como ele também tem a hemoglobina S. Só que ela não é HBSS, que é a pessoa que realmente ela recebeu o HBS da mãe e do pai, é que ela é falciforme, entendeu? É uma doença genética. Então você imagina, tem seu João, que casou com Dona Maria, tá? Seu João, ele é falciforme, então ou ele tem um traço, certo? Mas vamos dizer que João é falciforme. Então vocês coloquem no papel, João HBSS. Dona Maria, ela é o quê? Ela é uma pessoa que ela tem um traço. Então ela é HBAS, exemplo. E aí, tiveram um filhinho, tiveram José. José recebeu o S porque o pai só tinha a hemoglobina S para dar, e a mãe deu o quê? Deu a hemoglobina S também. E aí José tem anemia falciforme, certo? Se a dona Maria tivesse dado a hemoglobina A para ele, aí ele teria um traço falciforme que nem ela. É assim, entendeu? Então, a pessoa que ela tem anemia falciforme é devido a isso, devido a ter dado esses genes dos progenitores, tá? No caso da hemoglobina S. E aí o que acontece? A terapia transfusional, tá? Ela é o principal meio de tratamento da doença. Tá claro que hoje existe como é que chama, Jonathan? Tá aquele fármaco que aumenta a hemoglobina S, a hemoglobina F também, hidroxureia. Que eu estava me fugindo o nome agora. Existe a hidroxureia, tem alguns pacientes que fazem uso, só que não é acessível a todo mundo, tá? São alguns serviços que oferecem, tá? Mas, no caso, a transfusão é o tratamento, tá? De primeira escolha dos médicos para paciente com anemia falciforme, e ela tem um objetivo, tá, gente? Transfusão, isso é para qualquer paciente, não tem o objetivo de aumentar a hemoglobina. O objetivo não é esse. O aumento da hemoglobina, ela é uma consequência, tá? O principal objetivo da transfusão é melhorar a oxigenação dos tecidos orgânicos. Entendeu? Por quê? O paciente está com CGHB. Ele está sintomático. Então, vamos, por exemplo, nós que não temos anemia falciforme, por exemplo, a gente com CGHB, a gente está mal. Né? Por quê? Porque está faltando oxigênio nas nossas células. Então, a gente tende o quê? A definhar, a gente tende a passar mal, ter dores de cabeça, por aí, para falta de ar, dispneia, tá? E aí a gente recebe a transfusão, beleza, melhorou. Já o falciforme, se você for ver a hemoglobina dele, dificilmente você vai ver um falciforme com hemoglobina de 12. Você vai ver falciforme com hemoglobina de 7, 6, de 8 no máximo. Eu nunca vi um falciforme com hemoglobina de 9, por exemplo. Até hoje, nunca vi. Tá? Sei que existe, mas até hoje eu nunca vi. E aí o que acontece?
consegue viver com essa hemoglobina baixa. Por quê? Porque o corpo dele já está acostumado com isso. Entendeu? Então, no que ele sente a dor, é por quê? Porque ele está com a hemoglobina S alta, tá? E, ou seja, se ele está com a hemoglobina S alta, aquela hemoglobina ela é deficiente, ela não consegue levar oxigênio. Então, tende o quê? A transfundir para melhorar a oxigenação dos tecidos dele, tá? Então, você aumenta a capacidade no transporte de oxigênio para os tecidos e você diminui os níveis de HBS na circulação, aliviando os sintomas da hemoglobinopatia, certo? Entretanto, as transfusões podem trazer alguns riscos ao paciente, como a lemonização, entendeu? Então, a lemonização, além de trazer, é uma reação transfusional, tá? Não pense em você, paciente precisa de corpo na reação. É uma reação transfusional, só que ela se enquadra em reação transfusional tardia. E é uma reação transfusional que ela tem que ser notificada também para a vigilância sanitária pelo aquele formulário da Anvisa, certo? Aquela opção ali de lemonização não está ali à toa, tá? Então, se o paciente é transfundido com você, ele entrou com você a primeira vez, independente do diagnóstico, ele entrou a primeira vez com você, ele não tinha PI positivo nem nada. E aí ele recebeu transfusões por meses com você. Ele voltou alemonizado. É uma coisa que tem que ser notificado. Não, o paciente alemonizou aqui no meu serviço. Isso não é crime, isso não é problema, isso não é nada. É uma coisa que é esperada de uma transfusão. Entendeu? Claro que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. E aí, gente, o que é a lemonização? É simplesmente o reconhecimento, tá, de antígenos eritrocitários não próprios. É quando entra uma hemácia ali que tem um antígeno qual você não possui, certo? Então, o que acontece? Quanto maior o número de transfusões, maior é a chance de você desenvolver anticorpos irregulares, que são aqueles anticorpos que você não espera que aconteça, tá? E ela, como é identificado? Você identifica a lemonização quando você faz a pesquisa de anticorpos irregulares, né? No caso da PAI, como nós chamamos do banco de sangue, ou o pulso indireto, tá? Que os laboratórios clínicos fazem. Lembrando que no banco de sangue nós fazemos a identificação do anticorpo, né? Já o laboratório clínico ele tende a fazer o que? Ele tende a liberar resultado quantitativo. Ou seja, ele vai lá dizer se está positivo ou negativo ou quantas coisas está, certo? Mas identificar a especificidade, não sei se tem laboratório clínico que faça isso, tá? Eu vejo mais banco de sangue mesmo. E aí o que acontece? Devido ao grande número de transfusões sanguíneas durante a vida, o paciente falciforme ele tem de 4,1% a 51,8% de chances a mais, tá, do que outro paciente de formar anticorpos. Ou seja, já teve estudos que compararam, né, as chances do falciforme alemonizar em relação ao paciente com câncer, que o paciente com câncer, ele também recebe muita transfusão, e foi encontrado algum estudo que ele dizia o seguinte, um falciforme ele tem 70% mais chance de alemonizar do que um paciente que tem, por exemplo, tem um câncer de mama, que está recebendo sangue sempre, entendeu? Ou uma leucemia, tá? Eu já li artigos falando sobre isso. Os que eu selecionei, né, ele deu essa faixa aí dos estudos, tá? E entre os sistemas eritrocitários mais imunogênicos são o RH, o KEL, o KIT, o DUF e o MNS, certo? E por que ele imuniza mais? Porque ele recebe muito mais transfusões durante a vida, ele tem um sistema imunológico bastante ativo, que está reconhecendo a todo momento, é um organismo que vive inflamado, tá? No caso, quando vocês pegarem a literatura, vocês vão ver isso, assim, é um organismo de inflamação perene. A inflamação perene é simplesmente o quê? Que está sempre inflamado, entendeu? Sempre vai estar com inflamação. E além da dificuldade, certo, de encontrar constados de massas compatíveis, a lemonização pode causar reações severas no receptor. Porque pense em você, se ele está produzindo muito anticorpo, se ele produz um anticorpo, já diminui a chance de encontrar massa compatível para ele. Se ele produz 2, diminui mais ainda. Se ele produz 3, piora a situação. Entendeu? Eu tinha uma paciente mesmo que ela tinha uma combinação de 6 anticorpos, pelo fato de ela ter um anti-FAI 3, era muito difícil encontrar um doador compatível, entendeu? E aí ela acabava recebendo bolsa compatível com hemoterapeuta beira-leito, fazendo medicação, mas era o que tinha, entendeu? E é isso. E aí, gente, eu fiz esse esqueminha,
tá? Para explicar para vocês de uma forma hipotética, certo? Para que vocês entendam como é que funciona isso. Primeiramente, imaginem vocês, um paciente entrou no serviço de vocês, ele tem anemia falciforme e ele é R1R, ou seja, ele só é grande negativo e ele é KEL negativo. A bolsa que você selecionou foi uma bolsa A positivo, mas ela tem o quê? O KEL positivo, tá? Lembrando que isso pode ser qualquer outro antígeno que o paciente não tenha. Isso aqui é uma forma hipotética de explicar, tá? E aí o que aconteceu? Ele foi lá, você fez a prova cruzada, você fez tudo bonitinho, todos os testes, a coisa mais linda do mundo. Liberou a transfusão. O paciente, recebeu a transfusão. As hemácias que é o positivo, elas vão entrar na corrente sanguínea, vão fazer efeito terapêutico. Por quê? Porque ela é rica em HbA, tá? Então vai diminuir também o HbS do paciente. E aí, o efeito terapêutico vai acontecer por pouco tempo nessa situação aqui. Por quê? Porque todo organismo ele possui células fagocitárias. O que são essas células fagocitárias? São células apresentadoras de antígeno. Entendeu? Ou seja, elas pegam aquele fragmento que elas não conhecem e levam a informação para o linfócito. Então, as fofoqueiras. Sabe a Dona Maria que mora na sua rua? Que é tipo, olha a vida de todo mundo, sabe de tudo? Então, é a célula fagocitária. E aí, essa célula fagocitária, ela produz interleucinas avisando para o linfócito TCD4 que, olha, tem uma coisa aqui que a gente não conhece, sabe? Vamos nos defender. E aí, o que acontece? O linfócito TCD4 produz citocinas que aumentam a produção de linfócito B. Esse linfócito B também se diferencia em plasmócito e aí acaba produzindo o quê? Um antiquel. Aí é nisso que isso é um esquema simples explicando como acontece o processo de hormonização. Então, no que produz esse antiquel e aquela hemácia está em circulação, ele vai fazer o quê? Ele vai marcar aquela hemácia. E aí, para acontecer o quê? A neutralização e a destruição posteriormente, certo? E por que tudo isso também acontece com o paciente falciforme? O paciente, tem estudos, tá? Foi dessa mocinha aqui, que eu não sei falar o nome, Yazdan Bash, e da Molina Aguilar, que fala que o falciforme ele tem um linfócito T regulador baixo, e esse linfócito regulador, ele é um produtor de interleucina 10, que é uma interleucina que ela faz meio que um freio nessa produção de outras interleucinas de processo inflamatório, sabe? Então, o que acontece? Um indivíduo saudável, ele produz uma produção de linfócito T regulador ok, ele produz uma interleucina 10 legal, que, ou seja, que está ali freando essa sensibilização, né? Essa coisa que o sistema imunológico tem de produzir uma defesa. Já o falciforme, não. O falciforme, por ele ter essa baixa concentração aqui de linfócitos, né, e de interleucina 10, ele acaba sensibilizando bem mais fácil, entendeu? Claro que são casos e casos, né? Eu já vi paciente falciforme que tem serviço mesmo, tá? Que eu acredito que muita gente conhece ou já fez transfusão de paciente falciforme só com a BO e RH positivo, tá? E o paciente nunca imunizou, entendeu? Nunca teve nada. É difícil? É difícil. Mas boa parte deles acaba sensibilizando, entendeu? Então, tanto é que por nossa portaria, tá? Eu peguei uma portaria exclusiva de falciforme, mas a portaria que nós temos a vigente, a de 2017, e a RDC, elas recomendam a fenotipagem para RH, né, RHC e KEL, pelo menos. E para falciforme, outros antígenos sanguíneos, né, como o P1, MNS, o DUF-A, aliás, o DUF, no modo geral, Luteran, KID e também Diego, tá? Aqui no Brasil. E o que são os sistemas eritrocitários? São os antígenos eritrocitários, eles têm origem hereditária, ou seja, eles também são herdados, são estruturas que são localizadas na membrana da hemácia, sendo considerados alguns de grande importância clínica para a realização de transfusões sanguíneas, tá? E a ISBT, né, a International Society Blood Transfusion, ela é responsável por manter as diretrizes e as nomenclaturas dos grupos sanguíneos. Atualmente, nós temos 45 sistemas de grupos sanguíneos, tá? Então, os principais são esses aqui que eu coloquei, o ABO, o RH, o KEL, o DUF, KID, Lewis, P1, PK, MNS, Lutheran e Diego, certo?
Esses são os principais, sim. E aí, as medidas, né? Existem medidas profiláticas, ou seja, profiláticas é o quê? Medidas de prevenir o paciente falciforme de alemanizar, tá? No momento da compatibilização de CH, são necessárias para evitar a alemanização. Aí o paciente falcêmico, ele responde facilmente aos antígenos, principalmente do RH, porque depois do ABO, o RH, ele é o mais imunogênico, e quando eu falo de RH, não é só o D, eu falo do CE, tá? Que tem diversos antígenos, às vezes acontece de haver gene híbrido, e aí ou se não gene mutado, gene silenciado, tá? Que aí acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que ele acabe produzindo anticorpos, autoanticorpos com especificidade, como o anti-pequeno-like, o anti-C-like, entendeu? Ou seja, o paciente, ele é C-grande positivo, e aí ele foi lá produzir um anti-C-grande. Como assim? Se ele tem C-grande? É porque o C-grande dele é um C-grande mutado, entendeu? A quantidade de antígenos está ali diferente, a disposição deles está ali diferente. E aí, por ser diferente da hemácia, o C grande, que é o verdadeiro, que é o OT, né, vou colocar assim, verdadeiro entre aspas, ele vai fazer o quê? Epa, eu não conheço isso daqui. Entendeu? Ele é parecido, mas ele não é igual. Então, eu vou produzir anticorpo contra ele. Entendeu? São essas coisinhas que os falciformes fazem com a gente. Eu até postei no story hoje, tá? No meu Instagram, eu tive um caso que o quê? Que é uma paciente, uma senhorinha, aquela paciente era mais velha que tinha no estado de Sergipe, falciforme, e ela tinha histórico de antia grande, tá? E aí o que aconteceu? Ela passou muito tempo sem receber sangue grande positivo, até porque ela poderia hemolizar se ela recebesse. Mas de tanto tempo que ela recebeu a transfusão, acabou que o título baixou. Mas, tipo, baixou sorrateiramente que em Lisa eu não estava conseguindo ver. Só que pelo fato dela ter o histórico, o que foi que eu fiz? Eu falei, não, eu vou dar uma olhadinha, tá, nesse painel, porque eu quero ver o que pode sair aqui, entendeu? Porque eu achei assim esquisito. Até porque uma hemácia estava em heterozigose para a igreja, hemácia da triagem. Então eu também olhei a triagem e falei, bom, será? Fiz o painel. No que eu fiz o painel, em Lis, tudo negativo. Mas ao mesmo tempo que eu fazia em Lis, eu fazia em enzima. E no que eu fiz na enzima, positivou um antigrande. Ou seja, o fato dela estar tanto tempo sem receber massa grande, mas ela produzia, ela tinha uma pouquíssima quantidade ali de antigrande que só positivou quando teve a ajuda da enzima, tá? E aí isso significa o quê? Significa que sim, ela estava com baixo título, gente é grande, e se eu desse uma hemácia é grande positiva para ela, o que aconteceria? Aquele título ia aumentar. Por quê? Porque plasmócito tem memória. Lembre-se disso, plasmócito tem memória. É uma célula do sistema imunológico que ela produz anticorpo para quê? Para se defender. Isso acontece muito no KID, em outros pacientes CC falciforme. É uma característica do KID, por exemplo. A pessoa produz anti-QGA hoje, volta daqui a 3 semanas, está PA negativo, tudo negativo. Mas meteu uma bolsa QGA na pessoa ali, ela vai ter uma hemolisitargia. E bem severa. Entendeu? Por quê? Porque o plasmócito está ali. Ele já tem seu resultado falado. No momento que você entra, tchau, tchau. Entendeu? É dessa forma. E aí existe também um esquema, tá? Que tem serviços que fazem isso. Eu já vi em POP, tá? De serviço que fez isso. Era para definir, ajudar os colaboradores a definir a ordem de fenotipagem para ser paciente antígenos RH, fenotipar para paciente com diagnóstico tal, tal, tal. Antígenos, KEL e KID, por exemplo, fenotipar para pacientes com diagnóstico tal, tal, tal. Aí tinha lá, falciforme, fenotipar para todo mundo. Eu já vi um pop assim, achei bem bacana. E ele obedecia essa ordem, tá? Eu trabalhava no serviço, tá? No estado de Sergipe, que era assim, tinha uma ordem que nós fazíamos e ajudava até na gente triar uma bolsa com paciente falciforme. Então, como era um exemplo, entrava José Maria, vamos lá. Ele entrava, ele era R0R, ou seja, ele era C grande e é grande negativo. E aí eu pegava uma bolsa R0R também, igualzinha, fenótipo para ele, né? Nisso, o que acontece? Eu ia olhar os outros antígenos para ver se realmente condiziam com o paciente, tá? Então, por exemplo,
Ele era C grande e E grande negativo. Ele era Q negativo, a bolsa é Q negativo, beleza. Ah, ele é KID A positivo e KID B positivo, então eu já nem me preocupava. Ah, mas ele é Duff A e Duff B positivo. Aquela bolsa ela tinha que ter os antígenos correspondentes aos outros e Duff A negativa, porque o Duff A respeitava. Entendeu? O Duff B eu já não respeitava, não. Agora, o Duff A eu respeitava. E aí, depois disso, eu olhava também o S grande e o S pequeno. Principalmente S pequeno, porque S pequeno, ele é. Para você encontrar um S pequeno negativo é difícil pela nossa população. E também ele é muito imunogênico. Então, eu também obedecia a isso, tá? E tem essa portaria aqui que depois vocês podem pesquisar, tá? Essa portaria número 519 de fevereiro de 2018, que tem uma parte que ela fala sobre tratamento de paciente falciforme. Então, fala sobre Doppler, que eles têm que fazer na cabeça, fala no quesito de bolsa fenotípica, de bolsa filtrada, de bolsa fenotipada. Eu achei bem legal. Isso aqui eu vi na época que eu estava fazendo o TCC. E aí eles falam lá que tanto o paciente quanto as bolsas precisam ser fenotipadas para RH, KEL, KID, DUF, MNS, e quando possível para os sistemas P, LIOS e Lutein. E aqui, só para exemplificar para vocês o que eu estava falando, isso aqui são os cartões, tá, de uma determinada marca, para fazer fenotipagem eletrocária estendida, tá? E aí a minha fenotipagem. Quando eu aprendi a fazer fenotipagem foi assim. Então, eu peguei, foi coletado meu sangue, e aí a técnica que me ensinou, ela disse assim, olha, você vai fazer com o seu sangue, porque é assim que você vai aprender. E dito e feito. Então, eu vi que eu era P1 positivo, BIOS A negativo, BIOS B positivo. O que está em cima está positivo, o que está embaixo está negativo. Aí, por exemplo, eu sou DAF A negativo. Então, isso pode dizer que eu tenho, sim, né, resultado de miscigenação e tenho ancestralidade africana. Então, o fato de quê? Que eu não tenho DAF A. Então, ou seja, meus pais só me deram DAF B. É um exemplo aqui. Então, ou seja, eu basicamente estou suscetível à malária. Por quê? Porque eu tenho o DAF B aqui na história. Entendeu? A maioria dos pacientes com anemia falciforme, como a Tânia já comentou, ela é o quê? Ela é DAF A, DAF B negativo, às vezes até DAF nulo. Então, se você for ver, tem uma tabela, né, que eu não estou com ela aqui no slide, porque ia ficar bem pequenininha, mas eu vou disponibilizar para vocês também, que ela mostra a frequência de acordo com a população, entendeu? Então, se você for ver na população negra, né, como tem lá descrito na tabela, DAF A e DAF B a frequência é baixíssima. Entretanto, essa galera que recebe transfusão lá tem a maior quantidade de anticorpos para DAF A e para DAF B. Entendeu? Eu fiz minha pesquisa do TCC, por exemplo, eu vi que no serviço que eu trabalhava, o anti é grande era o anticorpo mais frequente que tinha entre a população falciforme imunizada. E, consequentemente, o anti é grande era um antígeno menos frequente nessa população. Entendeu? Então, é basicamente isso em relação a eles. Comprovou-se que o RH ele era o antígeno, o RH foi um antígeno mais imunogênico, né? Foi um anticorpo que tem a maior quantidade. E essa é a minha conclusão para vocês.